Um decilato de testosterona. A testosterona você já conhece, mas vale a pena dar uma revisada aqui. Um decilato é um éster, nós já vamos explicar o que é um éster, e nesse vídeo nós vamos explicar tudo sobre a nebido, se realmente faz ganhar massa, melhora a libido, se é a melhor testosterona, enfim, como que eu faço para mudar o shape tomando nebido, coisas práticas e usáveis que normalmente o pessoal busca. Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois pesquisas apontam que pessoas inscritas no canal têm mais chance de me assistir. Fantástico, não é todo dia que eu tô brilhante assim, hein? A nebido, ela é um decilato de testosterona, beleza. Testosterona é o hormônio sexual do homem e da mulher, claro. Nós temos no corpo da mulher também uma quantidade menor. Assim como inversamente, quando a gente fala dos hormônios femininos, por exemplo, estradiol, no corpo do homem é presente e é importante. Então, quando a gente vai falar de testosterona, normalmente a gente está falando mais para o homem, mas a mulher também faz reposição de testosterona. O que a testosterona faz no organismo do homem e da mulher, basicamente falando? Pô, vai influenciar na libido? Bastante. Ganho de massa muscular? Verdade. Perda de gordura corporal? Bacana. Melhora do humor? Em níveis, né, obviamente adequados, você tem uma melhora do humor. Se fica muito baixo, fica depressivo, muito alto pode ficar ansioso, estressado. Então sempre a gente está falando de níveis adequados. E o nosso corpo produz testosterona, homem da mulher. O que acontece é que algumas disfunções podem levar, né, à piora da produção. Seja ela por algo, sei lá, algum trauma físico, por exemplo, no caso do homem, um trauma no testículo pode causar isso. O abuso de esteroides anabolizantes por longuíssimo prazo, alguma disfunção genética, estresse, tempo de vida, simplesmente por você estar vivo, cada vez você tende a produzir menos testosterona e assim sucessivamente. No caso da mulher, nós temos também um agravo, que é a parte do anticoncepcional. Só que isso é uma discussão para um outro vídeo, ok? Eu já fiz vídeo aqui sobre anticoncepcional, inclusive com o meu médico, o Dr. Alisson. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Independente do que seja, lembra de procurar. A gente pode utilizar a nebido como uma intervenção para subir a testosterona, vindo de fora, ou seja, uma testosterona exógena. É importante você entender que a nebido ela não vai aumentar a sua produção. Na verdade, ela vai diminuir, porque ela vai inibir o seu eixo em algum grau. Mesmo que você use uma quantidade pequena, ela pode inibir num grau pequeno. Então a tendência é você produzir menos, porém vem de fora a testosterona. É igual um diabético, ele precisa de insulina, ele não produz insulina, você coloca uma insulina de fora e ele tem uma vida, né, razoavelmente normal dentro de um quadro que foge do ideal. Ok, e um decilato, o que é isso aí, afinal de contas? O que é um éster? Obviamente não é uma aula de química aqui, mas só para vocês entenderem, eu vou colocar uma coisa muito simples e muito fácil, que senão não adianta eu falar aqui se você não entender. Então, você tem a testosterona. Pensa que a testosterona, quando ela entra no seu organismo, ela é utilizada e some. Ela é utilizada e some muito rápido. Então, se você fosse fazer uma administração de testosterona oral, você ia ter que tomar várias doses no dia. 5, 6 doses no dia. Para que você não tenha um pico e depois fique sem. Porque esse efeito de montanha-russa é o pior que tem, tá? Porque no pico você experimenta muito colateral e na baixa você experimenta muito colateral. Ou seja, você está a vida inteira em colaterais. Esse éster ele vai vir como se fosse uma proteção, como se fosse uma casca. Então você coloca a testosterona ali dentro e envolve ela. Essa casca é dura. E o seu corpo tem que ir rompendo ela para ir conseguindo chegar. O que acontece é que ele vai, rompe, aí sai um pouquinho de testosterona, absorve, ele continua lá, sai mais um pouquinho, ou seja, você prolonga isso. Então, é uma testosterona bioidêntica? Claro, porque é uma testosterona que o seu corpo deveria produzir, não produz, e você está colocando isso de fora. Quando você fala de adicionar um éster, na verdade você está só colocando algo para que se torne time release, ou seja, de absorção lenta. Nós temos diversos ésteres com diversos graus de dureza, né? Sim, isso varia, pesos moleculares diferentes também, mas novamente, como eu disse, não é uma aula exatamente de farmacologia tão densa assim ao mínimo, né? Então, quando você está falando de um decilato de testosterona, você está falando de um éster muito rígido que torna essa meia-vida da droga muito longa, o que se torna totalmente interessante para aplicações mais longas. O que a bula da nebido aponta para a gente? Aplicações a cada 12 a 14 semanas
para que você tenha níveis estáveis de testosterona. O que a gente observa na prática? Muitos médicos passam a cada mais ou menos esse tempo, só que com um pequeno problema que parece que mesmo assim há o efeito de montanha-russa, só que em menor escala. Então quando você aplica, você experimenta um nível mais alto, sei lá, por exemplo, 800, 900, e daqui a pouco cai para 400 até a próxima aplicação. Mais ou menos falando, isso é algo aceitável. Mas você vê médicos mais, vamos colocar assim, menos conservadores, mais arrojados, que leem a bula, beleza, a gente tem um estudo, tem que considerar o estudo, ninguém está falando que não tem que considerar, só que fazem a utilização numa sugestão um pouco mais diferente do tradicional. A gente observa nesses profissionais uma abreviação entre as aplicações. Ou seja, tradicionalmente a cada 3 meses parece que vai muito bem, só que tem médicos que preferem passar a cada 6 semanas metade da dose, obviamente, para no final você ter a mesma dose, e isso torna mais estável e melhora a vida do paciente em termos hormonais. A pergunta de todos nós, eu que pratico, os meus alunos, todo mundo quer ter o corpo um pouco mais legal, e o mais legal é relativo, é óbvio, né? Mas vamos entender agora que no mundo que a gente está aqui, respeitando todos os outros, o mais legal é estar um pouquinho com mais massa muscular e um pouquinho menos de gordura. A pergunta é, a Nebido causa uma diferenciação estética? E a resposta é evidente que sim, porque a testosterona influencia nisso. Quem tem testosterona baixa e volta a sua testosterona ao que deveria ser, vai experimentar melhora de força, libido, bem-estar, né, queima de gordura, etc. Agora, é igual ao uso dos esteroides anabolizantes? Veja só, a testosterona, a Nebido, é um esteroide anabolizante. Então, um tipo de pergunta que não faz sentido. Mas eu entendo o que você quer dizer quando você pergunta isso. O que você quer dizer é, será que vale a pena tomar 2 durinhas e uma dequinha na semana? Ou será que eu mando uma Nebido que é mais tranquila e tal? Não. Por quê? Porque a Nebido é uma testosterona muito cara. Para vocês terem ideia da Nebido, ela vai custar na faixa de R$300 numa farmácia, mais ou menos. Uma Durateston, vocês sabem quanto custa? Hoje, 10, 15 reais. Então, é muita diferença, né? Obviamente, se você vai ciclar com Nebido, não faz sentido. Ah, mas eu não quero tomar agulhada frequente. Quando você vai falar de colocar uma dose suprafisiológica, você precisa de aplicações mais frequentes do que a meia-vida estabelecida, porque é uma quantidade maior, ou seja, vai dar muito mais colateral naquele efeito de montanha-russa. Ah, dane-se dinheiro. Para mim, dinheiro não é nada. Qual que é a sua sugestão? Vou passar minha conta, deposito um pouco lá, mas fora isso, você pode colocar então um implante de testosterona, porque você vai gastar muito dinheiro. Então, se você já está disposto a gastar tudo isso, você pode colocar um implante de testosterona, que por 6 meses não tem aplicação nenhuma. Já tem vídeo no canal sobre o implante? Já. De qualquer forma, a Nebido, ela tem um fim terapêutico, até mesmo entre os fisiculturistas, quando você está ali conversando, eles mesmos falam, Nebido é mais para fim terapêutico mesmo. Para fim ergogênico, a gente vai buscar uma outra coisa, né? Um cipionato, um enantato, um propionato, porque o custo-benefício é mais acessível, a gente dá aplicações mais frequentes e vida que segue. Algo que é importante falar é que às vezes você pega indivíduos com nível de testosterona muito baixo e a gente sofre de um efeito de empilhamento da droga, ou seja, ela tá ali, mas ela não saiu 100% do organismo, você coloca uma segunda dose, terceira, quarta. E quando você vai ver, empilhou um pouco, e aquela aplicação, sei lá, que era uma vez por semana e dava 1.000 de testosterona, depois de 12 semanas, às vezes pode dar 1.200, porque vem ficando pequenos restinhos ali na corrente sanguínea. Na Nebido é a mesma coisa, né? Então essa sugestão de ser a cada 3 meses ou alguma coisa nesse sentido, às vezes no começo é interessante que se coloque uma dose e menos desse tempo, sei lá, 6 semanas, coloca de novo uma dose cheia, para que faça esse empilhamento e depois você só mantenha. Então isso é muito comum, só estou citando, não é uma orientação, lógico que não vai ser um jumento de tomar Nebido assistindo um vídeo do YouTube, mas é só um comentário, porque às vezes você pode ver o seu médico fazendo isso e você fala, pô, esse cara é louco da cabeça, vai me matar de testosterona, né? Não é bem assim, tá? Existe essa posologia mesmo, isso é verdade. Cada ampola de um decilato de testosterona vai ter 1 grama de testosterona, o que é bastante, por isso as aplicações são mais espaçadas.
Agora vocês podem me perguntar sobre a terapia de reposição hormonal, porque normalmente quem procura inibido procura TRT. Como que é esse negócio? Vai dar câncer, não vai? O que que os estudos nos apontam? Dosagens? Quais são os métodos? Gel, implante, testosterona injetável, oral, recuperar minha testo, quem sabe? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver esse vídeo aqui sobre testosterona, TRT.